Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou Ju Freire do canal Mística Flow. Estou no Instagram como Mística_Flow, então segue lá, não perca. Porque eu tô sempre publicando coisas sobre baralho cigano, sobre cartomancia, sobre cristais. Mas hoje eu não vim falar aqui com vocês somente sobre cartomancia, sobre cristais ou qualquer outra coisa. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o assunto do momento, o coronavírus. Então, a infecção causada pelo corona, o Covid-19, tá? Por que eu vim trazer hoje esse assunto para vocês? Nós estamos lidando com uma crise global. Então, a crise que está acontecendo nesse momento é uma crise a nível mundial, onde muitos países estão sendo afetados pelo coronavírus, tá? Nós sabemos algumas coisas sobre o vírus, graças aos cientistas, e aí eu venho reforçar a importância da ciência nesse momento, uma vez que vivemos um momento crítico no nosso país no que diz respeito ao incentivo à ciência, às instituições federais que fazem o trabalho de divulgação científica, tá? Existe também uma briga entre o mundo holístico e o mundo científico. Eu não quero adentrar nesse espaço, não cabe a mim entrar nessa discussão, tá? Porque eu faço parte dos dois, eu sou bióloga e também trabalho com terapias holísticas, então eu fico ali dividida entre os dois mundos, mas não fico em cima do muro diante de algumas questões que eu tenho visto, tá? É óbvio que a ciência ela vem trazendo muitos avanços, muitos benefícios, e isso é inegável pra gente. Melhorando a qualidade de vida, trazendo medicações para que as pessoas vivam mais. E aí eu não vou entrar no mérito também de estar fazendo apologia ao consumo de medicamento ou alguma coisa do tipo, porque a gente sabe que também tem a questão da indústria farmacêutica vendendo milhões e milhões de medicações para que essas doenças que são crônicas, diabetes, hipertensão, elas se mantenham para que tenham essa questão da medicação, que essa medicação seja vendida. Isso acontece? Acredito que sim, tá? Mas isso sou eu, pessoal, e isso não tem nada a ver com o pensamento científico, com o saber científico. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o coronavírus. Como eu falei, é uma crise que está acontecendo a nível mundial e chegou no nosso país, tá? Tenho visto algumas pessoas, e eu inclusive falei isso, que no carnaval deveria ter sido impedido pessoas de entrarem no país, deveria ter tido quarentena, mas enfim, não aconteceu e agora nós temos que trabalhar com os fatos. A situação é que o vírus já está aqui dentro do nosso país, na nossa cidade, mais especificamente Rio de Janeiro, e algumas medidas foram adotadas para que esse vírus não fosse disseminado, né? Como é o caso de evitar aglomerações, ficar em casa, as aulas foram suspensas. E tudo isso é muito importante porque a gente vai evitar que esse vírus seja disseminado. E aí eu tenho visto algumas publicações, algumas postagens, em que as pessoas falam assim, mas o vírus, o índice de letalidade é reduzido, existem outras doenças que matam mais. Ok, isso é um fato, isso é uma verdade. Outra coisa que eu tenho lido também, as crianças não pegam corona, não, as crianças elas podem pegar o vírus sim, e elas inclusive podem transmitir o vírus. A diferença é que os sintomas nas crianças são muito mais atenuados, tá? Tenho visto também, os idosos são os mais acometidos, então o risco de morte fica para as pessoas mais velhas. Ok, isso é outra verdade, mas isso é muito cruel. Então, por que esse vírus está afetando as pessoas de mais idade? A gente não vai se privar de pensar no coletivo, porque eu posso pegar o vírus, qualquer outra pessoa pode pegar, ter contato com as pessoas mais idosas e transmitir o vírus. E aí, como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente sabe que o nosso sistema de saúde ele tem falhas, não vou dizer que ele não tem falhas, mas ele existe. Existem países que não existem sistema único de saúde, que é o SUS. Então, eu volto a dizer, defendam o SUS, tá? Então, nós temos isso aqui no nosso país, então nós devemos valorizar o que a gente tem. É óbvio que tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa para ser modificada, tem muita coisa para ser feita, precisa ter investimento, e aí a gente entra no mérito político também, que não é o mérito que eu vou entrar hoje. Hoje o mérito que eu estou entrando é muito mais por conta da disseminação da doença. Então, essa medida, ela visa trazer para as pessoas
esse recolhimento para que o vírus não seja disseminado. Então, você reduz o risco de disseminação do vírus e você reduz a superlotação dos hospitais que já vivem daquele estado que a gente conhece. Então, eu achei importante fazer esse vídeo hoje para vocês, para esclarecer algumas coisas. Peço para que, se vocês também tenham dúvidas, vocês entrem em contato comigo, mandem mensagem via WhatsApp, via direct, pode deixar nos comentários, o que eu puder, o que eu souber e estar respondendo, eu vou estar respondendo, tá? E vim falar também um pouco pra gente desmistificar. Beber bebida quente vai reduzir o vírus? Não vai, gente. Não vai, tá? O vírus é um resfriado mais forte? As pessoas estão falando isso. É muito mais sério do que a gente imagina, tá? Nós temos surtos de doenças e aí a gente entra na questão surto, pandemia, endemia. O que é um surto? Quando a gente tem um surto de uma infecção que está acontecendo, sei lá, vamos falar sobre sarampo, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar um exemplo. Então, a gente vai ter um surto de sarampo especificamente no Rio de Janeiro, tá? Tô trazendo uma hipótese aqui. Então, esse sarampo, esse surto, ele está sendo localizado em um local especificamente. Então, a gente trata como surto. Quando é uma doença endêmica, é uma doença que é oriunda daquele local, é uma doença que é endêmica daquele local, ou seja, uma doença tropical, sei lá, vamos falar dengue. A dengue no Rio de Janeiro. A dengue é oriunda desse local? A gente sabe que o Aedes aegypti veio da África, enfim, tem toda a questão evolutiva, o contexto biológico, mas estou dando um exemplo hipotético para que vocês entendam. Então, uma doença endêmica de determinado local. Agora não me vem à cabeça o nome de uma doença mais especificamente de algum local, mas vamos falar, por exemplo, de uma doença endêmica. Então, é aquilo que nasce naquele local, aquilo que existe naquele local. Quando a gente está tratando sobre epidemia, já é uma coisa que já está mais abrangente. Então, você já começa a sair de um espaço que era de surto e você começa a avançar outras áreas. Então, você começa a adentrar o nível pandêmico, que são as pandemias, né? Então, essas pandemias, elas estão localizadas no globo todo. Então, são doenças que já vêm acontecendo com uma frequência em determinado país, vai passando para outro, vai passando para outro, para outro, para outro. Então, essa é a importância e essa é a gravidade do caso, e principalmente do corona, que é a questão que a gente está lidando agora, tá? Somos um povo muito caloroso, um povo de contato, um povo de festas, de abraço, mas o momento tá pedindo da gente higiene, né? Então, evitar abraços, evitar beijos, evitar tudo que a gente possa ter troca de fluidos corporais, principalmente saliva, por meio da respiração, né? E lavar as mãos. E aí, a gente volta mais uma vez a falar sobre a importância da ciência, sobre a importância da biologia, sobre a importância de falar que esses cuidados básicos, o lavar as mãos, né? Nós temos um vírus que ele tem uma cápsula em volta que tem uma coroa lipídica, tá? E quando a gente fala dessa coroa lipídica, isso eu vou tentar ser o mais didática possível. Quando a gente está falando dessa coroa lipídica, ou seja, gordura, quando a gente coloca sabão em alguma coisa gordurosa, vamos supor, a gente vai lavar um prato, vai lavar uma louça, e a gente coloca o detergente, criam-se micelas, que são pequenas bolinhas que vão afastando a gordura, tá? Tô sendo o mais didático possível para que todo mundo entenda. Então, é isso que vai acontecer nas nossas mãos quando a gente usar bastante sabão para lavar a mão, tá? Bastante no sentido de lavar as mãos adequadamente, naquele tempo exigido e recomendado, como a gente tem acompanhado aí na internet, tá bom? Então, hoje eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu me senti na obrigação de falar para vocês, de comentar um pouco com vocês sobre o coronavírus, tá? Tentei ser o mais didática possível, tentei ser o mais específica possível para que a gente desmistifique algumas coisas, tá? É importante que nesse momento, volto a ressaltar, é importante que nesse momento a gente fique em casa. Quem puder, só saia realmente se for muito necessário, porque como vocês têm acompanhado e eu tenho visto alguns vídeos muito interessantes, depois eu posso indicar para vocês, para a gente reduzir essa curva de disseminação do vírus. Então, quando a gente começa a ficar recluso, começa a não se aglomerar, começa a trabalhar nesse sentido de evitar contato com outras pessoas, eu sei que é difícil nesse momento,
e já tem estudos trazendo que essa reclusão, que essa quarentena também está afetando o pensamento das pessoas, está trazendo depressão, crise de ansiedade. De fato, isso pode acontecer, isso tem acontecido em outros países, mas o momento realmente está pedindo essa reclusão, pedindo para que você só saia se for necessário, não estoque alimentos, álcool, papel higiênico, as coisas que têm acabado, pelo que eu tenho lido, as coisas que têm acabado e o pessoal está comprando demasiadamente, não estoque, porque na verdade outras pessoas podem procurar e não vão ter, e aí você vai estar se protegendo, mas outra pessoa também vai estar deixando de se proteger, e aí pode estar passando o vírus para outras pessoas. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. E estamos aqui para o que der e vier. Beijo, pessoal, e até a próxima.